Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Vocês, qual que é a intenção? A gente preparar vocês mais. Tá bom. Deixa eu vir para cá. Ah, então. Então, assim, qual que é a intenção? Preparar vocês. Por quê? Porque lá na frente vai ter uma grande batalha. Então, por exemplo, você vai para uma universidade. Lá você vai ter professores, amigos, que estão até muito preparados nas questões filosóficas. Tem muita gente que gosta de estudar a filosofia, que é muito legal. Porque a filosofia ela vai estudar, né, como que eu fui o comportamento, a cultura, tantas coisas, né? Isso é importante. Então, o livro tem uma parte que eu também fala assim, que nós pais, nós precisamos estar preparados para também. Né? A apologética é um instrumento, ela é um braço, né, para o cristão. Ele vai ajudar você a argumentar coisas que são muito importantes. Então, quando no livro ele fala assim, nós não temos que fazer coragem. Nem criar nossos filhos para a guerra sem estar. Sem um escudo e sem nada. Vocês vão estar na linha de frente e vão levar todas as fechadas ali e vão ser os primeiros a sair. Se vocês não tiverem uma fé firme, vocês, quando forem confrontados, e às vezes vocês estão na escola. Tá aí? Eu não estou vendo eu aqui. Não está aparecendo eu aqui. Eu gosto de ver. Então, bom dia para quem está aí. Um beijinho para vocês. A aula já começou assim, né? Eu rapidinho aqui. Não começou porque nós vamos orar, né? Mas eu estou só explicando algumas coisinhas sobre a defesa da fé, a apologética aqui, só pincelando aqui para uma questão importante. Então, vocês não vão para a guerra desarmados. Vocês precisam ir. E é esse preparo que a gente quer dar a vocês com esse livro, né? Que vocês, não é para vocês brigarem com as pessoas, a apologética não é para isso, é para você ter bons argumentos. Quando você tem, você fica tranquilo. Você não precisa se exaltar, você só simplesmente vai argumentar aquilo que é coerente, né? E que um filósofo trouxe até para a gente, para facilitar para a gente saber dizer as coisas que precisam ser ditas, né? Confrontando cientistas e essas pessoas que são tão cultas também, né? Estudam para isso. A gente também tem que estudar e se preparar para saber defender a nossa fé também. Então, bom dia a todo mundo. Nós vamos orar e eu vou pedir então para a Kézia. Vem aqui, a Kézia vai fazer uma oração para a gente iniciar. E aí, então? Você quer? Eu quero. Claro, né? Tá doido? Então tá, vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor deu para essa presença, para honrar e glorificar o teu santo celestial, Senhor. Me coloco na tua presença agora, para te pedir que o Senhor nos abençoe nessa aula, abençoe aquela que vai dar essa aula e mais outra, e todos os professores da escola dominical que vão enfrentar um certo desafio, porque além de nos ensinar, eles também irão aprender, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, gente. Então, esse capítulo, nós vamos ver agora, o título dele é Por que as coisas existem? Tá bom? Próxima tela. Será que ele trava? Agora pode ser para quê? Aí. Bom, nós vamos começar primeiro aqui com uma base bíblica, né? Tudo nós estamos falando sobre a criação.
Então, o que que a Bíblia nos fala sobre a criação? Então, nós vamos pegar esse texto, que é o que tem mais a ver com o capítulo que nós estamos estudando. Então, lá em João 1, de 1 a 3, diz aí, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? Jesus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, então Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, tudo existe por causa de Cristo. Inclusive, a palavra diz que ele é a luz do mundo. E nós vamos ver isso, inclusive na criação. Como Deus, como Jesus é o principal. É aquele que, por todas as coisas foram feitas, né? Todas as coisas existem por causa dele e através dele. E aí tem mais um texto. Olha esse outro aqui, de Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Amém. Gente, eu vou tirar a máscara, tá? Falando aqui. Então, a ele pôs a glória eternamente. Aqui, olha, mostra uma outra característica de Deus. Ele é eterno. Ele não está preso a esse tempo, tá? Ele é eterno. E para toda eternidade, ele vai ser glorificado. Então, nós estamos nessa fase aqui na Terra, também vivendo para glorificar ao Senhor. Então, toda a criação, tudo glorifica a Deus. Então, aqui, olha só, disse Deus, haja luz e houve luz, né? Quem era a luz? Quem é a luz? Que eu falei? Jesus é a luz do mundo, certo? E Deus disse, então, olha, você vê como ele está presente desde o início da criação. Então, haja luz e houve luz. E a luz, literal para nós hoje, né? Claridade, aquela coisa, porque era tudo trevas, você não via as coisas. A partir desse momento, você começa a ser criado todas as coisas. Então, Deus disse, haja luz e houve luz. Então, isso é o que nós, né, tanto tempo conhecemos, principalmente aqueles que nasceram no lar cristão, a gente ouve sobre a criação, não é? Desde pequenininho, você ouve tudo isso. Então, para a gente, é até tranquilo. Mas tem muita gente que não ouve isso. Tem muita gente que ouve totalmente diferente, né? Com a teoria do evolucionismo. Então, tem várias coisas que são faladas, e aí as pessoas ficam, né? Será? Deus existe? E é isso que nós queremos falar um pouquinho aqui. Bom, o livro, ele está... Esse aqui é o William Lane Craig, que é o filósofo que escreveu o livro, né? E esse daqui, ó, vou tentar falar em alemão, ó, a minha cadeira, né, Bianca? Wilhelm, é isso? Wilhelm, acho que é Wilhelm Gottfried, né? Gottfried Leibniz. Então é o Leibniz, nós vamos chamar de Leibniz porque é muito difícil falar o nome dele. Então, Leibniz é um filósofo alemão, matemático e teólogo, né? Ele é uma das maiores mentes aí, é um gênio da história do mundo. E uma das coisas que ele mesmo descobriu e criou aí é o sistema binário da matemática, os cálculos que a gente vê aqui hoje. Esse cara aí, realmente. Então, é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho também. Bom, o que acontece? O que tem de comum entre esses dois aqui? O William Lane Craig, quando era criança, ele cresceu num lugar assim, onde ele tinha muito contato com os animais, muito contato com a natureza, e ele olhava para o céu e olhava para tudo aquilo e falava assim, quem criou tudo isso? Quem fez isso? Esse era o grande questionamento para ele, por que essas coisas, né, existem? Como elas estão aqui? Então, ele já, desde criança, ele já tinha esse pensamento, né? E aí, foi passando os anos e aquela pergunta perseguia ele. Bom, o que acontece? Os filósofos também têm esse questionamento, né? E aí,
olha só. O Leibniz, ele fala isso, ó. Eis a primeira questão que deveríamos com razão nos fazer. Por que existe algo em vez do nada? Aí vocês vão entender alguma coisinha sobre o nada, que nós já vamos falar. Então, por que algo sequer existe? Por quê? Então, esse é um pensamento de filósofos, eles também estão atrás de resposta para isso. Bom, aí nós vamos fazer um exercício rapidinho, tá? Vou pedir para vocês fechar os olhos de vocês, quem está aí em casa também façam isso, tá bom? Feche só os olhos de vocês, até para a imaginação ir mais fácil. Então, podemos imaginar um espaço vazio. Pode fechar os olhos. Podemos imaginar um espaço vazio, mas nesse espaço é algo, não é nada. Tente imaginar que somente Deus existe. Não existe universo, nem espaço vazio, nem mesmo o tempo. O que passa em sua mente quando você pensa sobre isso? Não responda, pode só imagina aí, tá? Supõe agora que nem mesmo Deus existe. Pode abrir os olhos. Você, o que veio? Eu vou perguntar, porque é importante. O que veio na mente, sim? Quem pode falar assim? O que apareceu na mente de vocês? Apareceu alguma coisa? Então, não é nada, né? Apareceu uma coisa escura, não foi? Isso é uma das coisas que os filósofos falam. É um preto ali. Né? Você vai falar que apareceu um negócio preto. O que mais? Apareceu alguma coisa diferente na mente? Difícil, né? Você falou pra gente supor que nem Deus existe. Aí, então, no final, eu vou falar um pouquinho sobre esse nada. Como que os filósofos falam sobre o nada, tá? Cientistas até, né? Porque tem física atrás disso, né? Não é só a questão de filosofia, tá? Mas tem a questão matemática, física, que entra física quântica, tem tantas coisas, partículas, química, tudo isso é envolvido porque o nosso universo, Deus criou esse universo com muitas complexibilidades. É muito complexo. É um sistema lindo, maravilhoso, que só pode ter sido feito por uma mente maravilhosa, né? Bom, nós vamos entrar um pouquinho agora no que o Leibniz fala, que é um argumento cosmológico de Leibniz. Esse cosmológico, vocês entendem o que é cosmológico? É cosmologia. Cosmologia, ela estuda a estrutura, o desenvolvimento do universo. É esse o trabalho deles. Estudar o universo, como ele funciona. Bom, então, Leibniz, ele criou alguns argumentos que nós vamos ver aqui. Ó. Gente, vou falar um negócio importante. Vocês prestem bem atenção no que eu estou falando. Porque nós vamos ter uns jogos, tá? Online. Eu vou passar o link para vocês, vocês vão jogar. E tem perguntas ali, para testar se vocês estão ligados, tá bom? Presta atenção. Presta atenção aí no conteúdo, hein? Vamos lá. Olha só. Primeira coisa, premissas. O que são premissas? Ó, são os passos de um argumento que levam a uma conclusão. Então, nós vamos fazer, ele fez assim, com 3 passos. Depois, nós vamos construir mais 2 juntos, tá bom? Então, esses 3 primeiros passos, que é o que ele fala, que são os argumentos dele, dentro da filosofia, é um pensamento, é uma forma de pensar. E está ligado a já um conceito de filosofia. Então, vamos lá. Primeira premissa. Presta atenção. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Isso é uma frase lógica. Tem uma lógica para tudo isso. E está ligado à filosofia. Então, a filosofia, a física, tudo já... Então, é provado. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Ok? Vamos prestar bastante atenção. Segunda, se o universo tem uma explicação para existir,
essa explicação é Deus. Tá bom? Terceira, o universo existe. Essas são os 3 passos do argumento de Leibniz. Veja que o segundo é o mais importante para nós, que é o que a gente... é uma frase assim impactante. Se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. Por que essa é impactante? Porque é o seguinte, para um ateu, você dizer que a explicação é Deus, ele não vai gostar, certo? Um ateu vai dizer, não, isso daqui tá errado. Só que para ele combater esse argumento, ele tem que derrubar um outro argumento. Ele vai tentar derrubar esse argumento. Entendeu? Então, para você chegar a uma conclusão, ele vai ter que pegar essas 3 premissas e ele vai ter que derrubar uma pelo menos. Uma. Para tornar o argumento dele mais válido do que o teu. Certo? Deu para entender? Deu para entender um pouquinho, gente? Quer que eu volte? Alguém não entendeu até aqui? Tô falando claramente? Tá? Um pouquinho complicado, se alguém entender. Esse é o fio da meada. É tipo matemática. É um pouquinho. Mas eu vou, vocês vão entendendo, aos pouquinhos eu vou falando aqui bem devagarzinho em casa. Quem está aí? Sofia, Clara, tem mais aqui na minha tela, não aparece? Quem mais está aí? Samuel, Giovana. Então, ó, beijinho pra vocês. Estão entendendo? Dá um ok para mim aí. Ou fala aí que tá tudo bem. Os meus auxiliares já estão... Tudo bem, estou me entendendo. Eu estou entendendo. Então, beleza. Então, olha lá. Então, tem as 3 premissas. E eles vão precisar, a gente vai precisar provar que elas são verdadeiras. Que as 3 são, elas 3 têm que ser verdadeiras. As 3 precisam ser verdadeiras. Bom? E aí que vamos lá. Agora, vamos pensar um pouco e formular a 4ª premissa. Vocês vão me ajudar. Ok? Bora lá. Então, essa aqui é a 2ª premissa. Se o universo tem explicação para existir, essa explicação é Deus. Nós vamos precisar pegar a primeira premissa e a segunda. Então, nós vamos analisar a primeira e a segunda. Tudo que existe tem uma explicação para existir. O universo existe. Então, logo, se tudo que existe tem uma explicação para existir e o universo existe, como que ficaria a 4ª premissa? Como que nós formulamos essa 4ª? Então, lá, se tudo que existe tem uma explicação para existir, de acordo com a nossa 2ª premissa, tá? Pensando na nossa segunda, porque nós temos que fazer com que essa daqui seja verdadeira, tá bom? Então, tudo que existe tem uma explicação para existir. E o universo existe. Pensando na segunda, qual seria a resposta? Como que eu formaria a 4ª premissa? Vamos lá? O universo tem uma explicação para existir. Certo? Por causa da segunda, que a gente olha para a 2ª premissa. O que a 2ª premissa diz para nós? Se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. Então, a gente olha a primeira e a segunda, para validar e a gente firmar um 4º passo aí para mostrar que o nosso argumento é forte, tá? Tudo que existe tem uma explicação para existir, o universo existe, então, logo, o universo tem que ter uma explicação para existir. Aí entra uma outra coisa complicadinha para o ateu. O ateu fala que o universo existe, mas ele não tem uma explicação para existir. Entendeu? Como que vai pegando as coisas? Então, aí, o que vai acontecer? Nós vamos para o 5º passo. Agora, nós vamos parar, não vamos pensar na primeira e na segunda. Nós vamos pegar a primeira e a terceira. Agora, nós vamos pegar a 2ª premissa com a 4ª, que foi a que a gente formou. A ideia
que nós formamos, tá bom? Se o universo tem uma explicação para existir, e essa explicação é Deus. O universo tem uma explicação para existir. Portanto, deu nó? Deu um nozinho? Vamos ver? A explicação dele. Parabéns aí, ó, tá vendo? Estão entendendo? Vamos, ó. Tá tudo ligadinho. Então, ele cria 3 premissas, e essas 3 premissas formam mais 2 argumentos fortes para poder a gente entrar com mais força ainda em relação à existência do universo, a existência do universo, não, a existência de Deus, né? Que a explicação da existência do universo é Deus. E isso aqui é o que mais vai, é a frase mais polêmica que existe para quem é ateu, tá? E nós vamos falar que não tem ateu e agnóstico. Deixa eu ver, eu não sei, acho que é o próximo slide. Olha lá. Quando o raciocínio se dá dessa forma, onde as 3 premissas ou passos do argumento são verdadeiros, a conclusão é inevitável. Então, vocês viram que nós tínhamos as 3 premissas que nos levaram às conclusões, que é o quarto e o quinto passo, que vocês viram, certo? Essa é uma conclusão. Aquelas 3 premissas nos levaram a essa conclusão. Então, ela é inevitável. Aqui, pouco importa se um ateu, aí está lá entre parênteses, o que é um ateu? Ó, ele não acredita e ele nega a existência de Deus. Ou agnóstico. O que é o agnóstico? Aqui uma frase bem simples, tá, gente? Acredita não ser possível provar a existência de Deus, mas preferem apostar que ele existe. Sabe quando fica ali? Sim. Aí, eu lembro das minhas aulas da GS Doni. O Grande Donizete, ele falava assim, né? É como um relojoeiro. Ele cria o relógio, ele dá a corda e pronto, o relógio funciona sozinho, acabou. Entende? Então, para eles acham que é isso. Alguém criou isso tudo aqui, mas não interfere. Não vai ter essa interferência, certo? Não vai ter essa interferência, tá? Então, ele simplesmente só fez e... Então, essa é a diferença do ateu e do agnóstico. Então, vocês vão encontrar muitos argumentos assim. Pessoas que acreditam dessas formas. Tem mais formas, tá? Mas a gente condensou aqui. Então, não... Caso, aqui, ó, pouco importa se um ateu ou agnóstico não goste dessa conclusão, contanto que ele admita, né, as premissas, ele terá que aceitar a conclusão. E assim, se ele refutar, ou seja, se ele afirmar o contrário, negar, rejeitar a conclusão, terá que dizer que uma das 3 premissas é falsa. Então, a gente tem 3 argumentos que precisam ser defendidos, né? Mostrando, a gente chegou à conclusão. Então, aí, e agora? Mas qual delas o ateu ou o agnóstico vai refutar? Então, nós vamos ver o seguinte, que é óbvio que o universo existe. Então, a terceira premissa não é a que ele vai procurar para refutar, tá? E aqui nós estamos falando de lógica, de raciocínio. Então, nós estamos falando pessoas que vão vir e vão buscar isso. Eu achei muito interessante, estudando, né, para essa lição, desse capítulo aqui, eu vi alguns vídeos, eu achei interessante. Tinha um vídeo de um rapaz, ele estava na Marcha para Jesus. E ele entrou ali no meio dos cristãos, e ele pôs uma banquinha, e ele disse assim, Deus não existe, convença-me do contrário. Foi bem assim. Então, porque lá estava cheio de evangélicos e tudo. E aí, ele queria que alguém convencesse ele de que aquela ideia era uma ideia errada, né? Que ele estava errado. Gente, cada coisa, as pessoas tentavam, mas ele estava muito bem preparado, né? Então, aí as pessoas falavam sobre sentimento. Não, é porque eu sinto Deus.
Ela falou assim, mas como que você sabe se o que você está sentindo é Deus? Não, porque eu sinto. Não, então, mas como que você prova que é Deus? Porque quem crê na ciência quer provas, né? Provas palpáveis, coisas que eles possam, né, entender isso de uma forma mais lógica e tal. A forma como Deus age. Como eu separei aqui, ó, alguns textos, eu vou ler da fé, sobre a fé, né? Bom, falando da. Peraí. Aí deixa eu falar outro exemplo aqui. Então, eles falavam sobre o sentimento, e a outra coisa que eu reparei, que falava muito também, é, por exemplo, você tem que ter fé. E fé, como que você vai explicar fé para alguém? Veja, ó, a Bíblia diz que assim, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação da palavra, certo? Então, a fé, ela vai vir pelo ouvir. Mas como a pessoa vai crer em algo que ela não está nem disposta a ouvir? Porque o pensamento dela ainda está muito preso a coisas que ela acredita mesmo, mais numa ciência do que nessa questão de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, para ela chegar a te ouvir, você vai precisar ter bons argumentos, senão ela não vai te ouvir. É aí onde entra a apologética. Não quer dizer que você vai conseguir convencer a pessoa. Que quem convence? Quem nos convence nesse processo para aprender ou para conhecer a Deus? Quem é que vai nos mostrar que realmente Deus existe? Quem nos convence? De quem é esse papel? Espírito Santo. Pastor ou Espírito Santo? Quem falou? Samuel? Oi? Foi você que falou? Eu falei pastor só. Aí você disse Espírito Santo. Isso, então, é o Espírito Santo. Mateus aqui falou, ele respondeu que é o Espírito Santo, é isso. Quem convence qualquer pessoa, né, de que a palavra é a verdade, Deus, é o Espírito Santo, esse é o papel. O Espírito Santo é quem faz isso nos nossos corações. Então, é que nem o Craig. Craig, quando ele era pequeno, para vocês verem como a apologética, né, que nós estamos estudando, não é ela que vai convencer ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo, não o papel da apologética. A apologética é um instrumento para você usar para alcançar talvez determinados grupos que seriam talvez não alcançados de uma outra forma. Porém, com Deus o negócio é completamente diferente. Não é igual a matemática, igual a ciência, é totalmente diferente. Tanto que no livro fala que o Craig, você sabe como que ele veio a conhecer Jesus? Ele já tinha ido numa igreja. Quem estava aqui nas outras aulas, lembra disso? Acho que foi você mesmo, né, cara? Que falou como que ele conheceu o testemunho dele, né? Como ele já tinha ido numa igreja, só que lá ele não tinha tido uma experiência boa. Porque parecia que ele estava num clube social ali. E onde as pessoas não estavam dando bom testemunho, né? Agiam de forma incoerente com aquilo que elas falavam. E aquilo para ele, ainda mais ele, buscando respostas filosóficas para o mundo, para tudo, aquilo não era suficiente. Estava vazio. Era raso. Não dava, né? Não mudou aquilo que ele pensava. Porque ele não encontrou ninguém que mostrasse para ele, de outra forma, que Deus existe. Mas olha o que Deus usa. Não foi apologética, não foi nada disso. Por isso que eu estou falando, só alertando vocês que estão aí, que a apologética não é o que vai mudar o coração de alguém. Mas ela é importante porque ela ajuda você a argumentar. Então, veja, olha o que Deus usou. Uma menina, ela é muito feliz, de tão feliz ela era irritante. Ele falava, né? Que ela era irritante, de tão feliz que ela era. Ele ficava assim, por que essa menina consegue ser feliz? Porque ele estava buscando resposta ainda. E aí, ele vai falar com a menina, né?
Aí a menina fala assim para ele, lembra, Sofia? Esqueci. Aí ele vira e fala assim, nossa, por que você é tão feliz? E aí ela fala, porque eu sou salva. Aquela resposta para ele foi assim, como assim? Mas como assim? Não, porque Jesus me salvou. E aí ele começa a falar do amor de Deus. Olha só, o Espírito Santo usou sobre aquela pessoa a alegria, o sorriso. Precisou de palavras, muitas, assim? Ela falou. É. A Kézia que está contando, para quem está em casa, a Kézia contando que já perguntaram para ela, por que ela assim, tão feliz? E ela falou, porque eu tenho Jesus, né? Então, olha só, o que Deus usou para convencer ele. Ele já tinha todos os argumentos filosóficos, já conhecia sobre a ciência, mas só faltava alguma coisa que ligasse ele a Deus, assim. E era o amor, porque ele se tornou assim tão fechado, né? Que porque ele não tinha respostas, ele queria, ele tentou achar essa resposta dentro da igreja, não conseguiu. E aí o sorriso de uma menina, a felicidade de alguém que tem Jesus, transformou ele. Olha que passo, né? Que coisa incrível. Então, vamos lá. Vamos revisar rapidinho. Vou passar um link para vocês. Quem está em casa, ó, se você pode, eu vou passar o link agora. Vou pegar aqui. Vou mandar no grupo da UPA um link do primeiro. Oi. Tá, mando sim. Aqui. Chegou? Abre, mas não dá o play, tá bom? Espera aí. Vocês abram o link, mas não dá o play ainda. Só um minutinho. Deixa pra gente começar junto. Não dá o start. Não, não sei. Nessa tá pondo? Tá mandando? Eu já coloquei meu nome. Pode pôr o nome, pode pôr. Eu não vou. Nós vamos testar essa ferramenta aqui. Foi uma dica da nossa Ana Melhado. Aí eu vou usar. Bom, todo mundo abriu? Isso, ó. Deixa eu só falar uma coisa. Antes de começar, você apertou. Presta atenção. Antes de vocês começarem, o que acontece? Aqui, ó. Tem uma pergunta. Se vocês apertarem e começarem, às vezes não vai dar nem tempo de vocês, né? De vocês fazerem. Vamos tentar fazer junto. Ó, a pergunta. Todo mundo deu? Conseguiu abrir? Tá sem? Quer usar aqui o meu? Quem que tá sem aí? Tá sem? Ó. Opa, vou de volta. Gente, olha só. Na hora que vocês apertarem, vai vir uma pergunta para vocês lerem. Como isso demora um pouquinho, então já pus a pergunta ali. É o que vocês vão ter que achar no caminho. O que o filósofo Leibniz disse que devemos nos perguntar primeiro? Leia aí, pode ir. Ninguém jogou Pac-Man? Pac-Man, sei lá. Pac-Man, sei lá como fala. A gente é setinha. Celular é um pouquinho diferente, mas eu fiz no celular. Eu testei no celular. É setinha, tem a setinha dele. Gente, eu vou ter que dar uma olhada aqui se pessoas. Não tô. Gente, desculpa. Eu mandei, não é desse. Desculpa, eu mandei. Quem tá em casa vai pegar o link certo. Mas eu mandei
O das premissas. Peraí, quem está aqui na classe, eu acabei mandando o link das premissas. Porque eu fui no automático, porque o meu primeiro era... Esse daí, então é para você posicionar. Esse daí, desculpa, tá? Desculpa o meu lápis aqui. Gente que está em casa, eu vou passar... Vou deixar os 3 aqui na tela. Vocês que estão em casa, vocês devem ter jogado um outro, que é esse que eu falei. Mas quem está aqui está fazendo outro, tá bom? Então, façam esse daí, e esperem um pouquinho. Deixa eu já mandar os outros 2. Tem que... Conseguiram? Eles fizeram ali. Conseguindo? Você tem que arrastar. Então, quem está aqui está fazendo o segundo. Que é o que são as premissas, não é? É dessa pergunta. Conseguiu? Deu? O que você mandou era a gente tem que só arrumar as palavras. Conseguiu, Samuel? Sim, o que ela mandou era só pra gente mudar as letras e formar a frase. Pessoal que está em casa, deixa eu só ver aqui qual é o código do que eles fizeram. Peraí, só. Esse é o 571 que vocês estão vendo aqui na tela, que é o final 571, é o que eles fizeram em classe. Então, vocês podem fazer esse daí também em casa já, tá bom? E enquanto vocês fazem o 571, eles vão fazer o 469 que eu vou mandar. Peraí. Tem, são 3. Espera só um pouquinho. Não, desse não, peraí. Oi? Eu vou mandar outro link. Vou mandar os outros 2 agora, tá? Tá aqui. Por isso que eu confundi. Agora eu... Ó. Vou mandar e vocês segurem um pouquinho aí, tá? Mandar no do papai, aí, ó, mandei. Tá? Esse aqui eu... Bom, esse é o joguinho que eu falei. Deu ruim na primeira aí, porque eu mandei o link errado. Meio. Então, presta atenção. Vamos lá? Pode começar. Esse vocês vão responder. O que o filósofo Leibniz disse que devemos nos perguntar primeiro? Setinha. Aperta a setinha aí. Na resposta certa. Vocês têm que entrar na... Você tem 3 vidas. Vocês têm que entrar na resposta certinha. Não conseguiu? Conseguiu? Depois eu vou ver. Porque tem uns que tem. Acho que só das premissas que eu pus o nome. Os outros eu não tinha colocado. Na próxima vez eu aperfeiçoo, tá, gente? Aqui a gente tá aos pouquinhos. É só uma resposta certa. Então, gente, só para... tem gente jogando ainda. Quem tá aí em casa, espera para a gente fazer o 676 junto também. Vocês conseguiram? Vocês estão em casa? Conseguiram?
Oiê! Galera! De casa! Ô, Claro! Oi, consegui, Samuel! Eu consegui. Eu Conseguiu? consegui fazer o do Pac-Man sem Consegui, perder vida consegui. e o do que você colocou para mudar as palavras. Legal! Então, peraí que a gente vai conversar um pouquinho. Pronto, gente? Conseguiu? Joia! Peraí, vocês em casa só um minutinho. Então, ó, enquanto eu termino isso daí, vou perguntar. Vamos lá. Só para ver. Então, a primeira lá, o que é premissas. Eu vou ver. Alguém de casa pode responder, então, o que é premissas? Peraí, gente. Peraí, eu quero ver se alguém em casa responde. Alguém em casa conseguiu? Lembra aí? Eu vou passar a pergunta aqui para o pessoal daqui, hein? É os passos de um argumento que levam a uma conclusão? Isso! Muito bom, Clara. Obrigada, viu? Ótimo, é isso mesmo. E... Ah, não, vou mandar mais. Ah, não, eu vou mandar, filho, né? Olha só. Agora, peraí, mas e aí do filósofo? E a resposta do filósofo? O que que ficou aí? O que o filósofo Leibniz diz que devemos nos perguntar primeiro? Isso, exato. Vamos lá agora. Vamos para o último. Deixa eu pegar aqui. Ai, eu. Último. Ai. Ó, joguei no da UPA. E agora no do papai. Aí. Gente, vocês que estão em casa, deixa aberto para a gente dar um play meio que junto aqui, o 676. Todo mundo conseguiu abrir já aqui? Certo? Então já, pode ir. Esse você vai relacionar uma coluna com a outra. O que é e o que são. Ai, desculpa. Easy. Matheus disse que é easy esse. De jeito. Nossa, bem aqui. Beleza? Em casa aí deu certo? Eu achei que o primeiro era do dono e o segundo era do... Então, peraí. Agora tem que dar o print. Fizeram o print para poder validar tudo. Tinha, certo? Certo. Ô, gente, conforme a gente vai avançando nisso daqui, nessas ferramentas novas, aí a gente faz depois um campeonatozinho, mas deu certo aqui também. Quem está em casa, pode responder para mim, falar aí para mim, se você tiver com o seu tablet aberto aí, os correspondentes certinho? Samuel, você consegue? Vocês estão com ele aberto? Aqui?
Com a resposta? Então, deixa com eles abertos aí, que eu vou ver. Se não der, vai aqui. Então, Bianca, vem cá. Então, a Bianca vai ler aqui, na frente, a resposta correta para todo mundo, beleza? Oi, tudo bem? Então, primeiro é o Wilhelm Gottfried Leibniz, que é o filósofo, matemático, tecnólogo, gênio. Aí depois tem o ateu, que não acredita em Deus e nega a sua existência. Aí depois tem o agnóstico, que acredita ser impossível provar a existência de Deus, mas prefere apostar que ele existe. E depois tem o William Lane Craig, que é o filósofo, teólogo, defensor da fé cristã. Beleza, então, aqui, gente. Ok, nós concluímos aqui essa primeira parte. Opa, passei? Voltar. Isso. Pronto, agora aguarde o celular ali um pouquinho. Vamos continuar. Agora... Não, porque não dá nem tempo, gente. Bem que eu gostaria, mas o tempo é curto aqui, né? Então, vamos lá. Seguindo. Vamos seguir. Deu uma pausinha, refrescou a cabeça um pouquinho? Então, vocês lembram aí, vamos voltar para as premissas, tá? Qual que é a nossa questão aqui? As refutações do ateu. Quando ele tenta refutar, quando ele vai chegar, ele vai contra algum desses três argumentos. E é onde a gente vai tentando, né, com argumentos reais, né, baseados também em ciência, na filosofia, tudo, não permitir que eles derrubem esses argumentos. Então, esse é o objetivo. Aí tá lá, primeira premissa, vamos lembrar a primeira premissa. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Não precisa nem se preocupar, Kézia, porque eu vou mandar esses slides todinhos para vocês, tá bom? Tudo que existe tem uma explicação para existir. Então, não pense assim que eles vão aceitar de cara, né? Vai vir uma objeção. Então, olha ali, ó. Uma objeção, a primeira premissa. Qual que vai ser a primeira? Presta atenção. Qual que vai ser essa objeção? Essa frase aí, ó. Deus deve ter uma explicação para a sua existência. Por quê? Eles vão dizer isso. Não. Então, se tudo que existe tem uma explicação para existir, então Deus também tem que ter uma explicação para existir. Né? Mas qual é o problema disso aqui? A primeira parece vulnerável. Não deixa a cabeça voar, gente. Presta atenção, presta atenção. A primeira parece vulnerável. Pois se tudo que existe tem uma explicação, e Deus existe, logo, Deus deve ter uma explicação para a sua existência. Só que aí isso vai exigir o quê? Uma explicação de um ser maior que ele. Então, sabe aquela questão assim, tipo, quem, né, vamos supor, você fez a cadeira. Tem uma cadeira. Quem fez a cadeira? Ah, foi um marceneiro. Quem fez o marceneiro? Ah, foi Deus. E quem fez Deus? Então, essa vai girar nisso. Esse é o grande problema quando eles levam a gente para essa questão. Então, Deus tem que ter uma explicação. E, olha lá, cristãos e ateus. Olha lá o posicionamento. O cristão, Deus existe de forma inexplicável. E para o ateu? O universo existe de forma inexplicável. Então, você vê que vai ficar ali batendo ali, né? Parece que os dois lados parece que fica meio que encurralado. O cristão ficaria encurralado e o ateu ficaria encurralado. Não parece isso? Por isso que essa premissa aqui, que tudo que existe tem uma explicação para existir, parece que ela é vulnerável. Parece que ela tem um negócio errado ali, né? Mas vamos lá. Qual que é o problema ali? A palavra explicação. A palavra explicação que Leibniz usa, ela foi mal interpretada, né, pelos demais aí filósofos. Por quê? Porque quando Leibniz fala sobre explicação, ele está falando de duas classes de categorias aí, duas classes de coisas. Primeira, vamos ler lá, ó. As coisas que existem necessariamente.
e as coisas que são geradas por uma causa externa. Então, quando ele fala que tudo que existe tem uma explicação, essa explicação aí, quer dizer, ele tem duas classes para essa palavra, quando ele fala que tem explicação. Qual que são essas coisas? As coisas que existem necessariamente, ou seja, aí aqui eu coloquei os exemplos. Na verdade, o que é isso, ó. Existem por necessidade de sua própria natureza, existir é parte da sua natureza. Para elas é impossível não existir. Isso é a característica daquela coisa. É impossível ela não existir. Ela está na constituição do universo. Não existe, não tem como você explicar. Ela simplesmente existe. É da natureza dela existir. E aí, quais são essas coisas? Olha lá, os números, os conjuntos, outros elementos da matemática, as partículas fundamentais que compõem a matéria. Sabe aquelas elétrons, nêutrons, prótons? Aí agora tem mais uma porção que descobriram, tem mais de 32. Esses elementos são partículas, elas são indivisíveis, nós vamos ver mais para frente. Não mudam. Não, chega ali, não tem mais o que fazer, não vão. O homem vai descobrindo mais coisas sobre a química e a física, porém, elas não vão deixar de existir. Aí nós vamos ver, daqui a pouquinho, vocês vão ver daquela questão, sabe aquele negócio do nada? Nós vamos chegar lá no nada, tá? Guarda aí. Bom, então aqui, tudo que existe tem uma explicação para existir. Vocês já viram que então tem duas coisas, que é o necessário, que existem necessariamente. Não, peraí, eu não expliquei o segundo. E as coisas que são geradas por causa de alguma coisa externa. Aqui na filosofia são chamando de causadas, tá? Coisas não causadas e coisas causadas. Então, vamos lá. Elas não existem necessariamente, pois podem deixar de existir. Essas coisas elas podem deixar de existir. Então, o que são? Objetos, pessoas, planetas, galáxias. Então, elas existem porque algo além delas as gerou, por causa de algo, por isso que é algo causado. Né? Essa cadeira aqui é algo causado, né? E tem o não causado, que é o que nós estamos vendo. Então, são essas duas classes de coisas. E aí, onde nós vamos concluir aqui, ó. Tudo que existe, a frase de Leibniz ficaria melhor compreendido por filósofos se ela fosse dita dessa forma aí, ó. Tudo que existe tem uma explicação para existir, seja por necessidade da própria natureza da coisa ou uma causa externa. Aonde entra Deus? Necessidade da própria natureza. Ele existe necessariamente. Esse é o termo filosófico que é usado. Deus existe necessariamente, né? Ele não é causado, ele não tem uma causa, ele não é causado, né? Ele existe necessariamente. E o universo? Causado, ele é matéria, né? Deu para entender? Estão conseguindo entender um pouquinho? Então, isso quer dizer, na linguagem da filosofia, que Deus não tem uma causa para ele existir. Então, ele é um ser não causado. Certo? Porque, às vezes, vocês vão ouvir isso de coisa causada, não causada. Você fala, ai, gente, que troço esquisito. O que é isso? Né? Eu falo assim, o que é causa? É isso, a gente percebe isso. Quando você começa a falar, os caras começam a falar em filosofia, a palavra que você entendia que era uma coisa, parece que é outra. Eu falo, meu, o que é isso? Aí até você entende, você precisa estudar, eu tive que estudar para entender melhor, porque são termos que nós não estamos acostumados às vezes, né? Mas, ó, não é difícil, tá? Explicar. Se tiver dúvida, vocês me perguntam depois, ou levanta a mão, aí aquilo eu não entendi, volta, eu explico, tá bom? Em casa também, se tiver dúvida, pergunte.
Então, olha lá. Uma objeção à primeira premissa. Então, a outra objeção, olha lá. Deus deve ter uma explicação para a sua existência. Aqui, a outra é aqui. É impossível que o universo tenha uma explicação, que é onde eles esbarram, certo? Que eles falam, não. Para que eu ter que voltar mais? Chega, para aqui, vai. O universo começou agora e pronto. Para que voltar? Vai lá para trás, não, né? Então, ó, por que para eles é impossível? Aí a resposta, ó. Porque essa explicação teria que ser um estado de coisas anterior, no qual o universo ainda não existia. Então, eles teriam que voltar lá para trás ainda, né? E isso seria o nada, que é o que nós começamos a aula. E o nada não pode ser a explicação de algo que existe. Aí, estou entendendo direito esse negócio. Vamos lá. Assumir essa posição é uma linha de raciocínio errada, ou seja, é uma falácia. E aí, falácia, tem no próximo slide eu vou falar. Não, vou até falar. Bom, falácia é um erro de raciocínio. Ele é um erro de raciocínio. E aqui ele fala assim, ó. Essa falácia é de petição de princípio ou raciocínio circular, dando voltas no mesmo lugar. Então, quando eles usam isso aqui, é impossível que o universo tenha uma explicação, eles colocam isso de uma forma como se a gente ficasse andando em círculos, e aí eu vou explicar. Olha só, assim, quando o Mateu fala isso, ele assume que o universo é tudo o que existe, de modo que se o universo existisse, haveria... Não, acho que era não existisse. Não existisse, haveria o nada. Olha só. Aí o nada. Eu fui procurar o que é o nada, tá bom? Para a ciência. Tá. Olha aqui. Tentar ler. Era muita coisa que eu não vou mais matemática. Deixa eu ler. Não, pode ler. Ah, se quiser ler, pode ler. Pode ler. Ah, mas o pessoal de casa não. Pode ler. Olha lá. Mesmo se se tratar de um espaço vazio, ainda existem propriedades mecânicas quânticas lá. Elas simplesmente estão em um estado de zero energia, fazendo nada. Mas você pode imaginar o vácuo e suas partículas e descobrir suas propriedades. Então, lá no nada, né, que eles falam, ainda assim, lá no nada, existem partículas que não estão exercendo nenhum tipo de energia, mas elas estão lá. Você não enxerga, mas elas estão lá. Isso, ó, é a ciência que está falando, tá bom? Então, nada não existe. O nada não existe. Tá bom? Olha lá, vamos lá. O espaço vazio é um lugar muito interessante para a física moderna. Tem muita coisa acontecendo lá. Porque se não houver nada, não haveria nada acontecendo. Mas, e se o universo passou a existir a partir do nada, de acordo com um conjunto de leis físicas, então, de onde essas leis surgiram? Vai entender? Ou seja, lá no nada, antes do universo existir, lá no nada, já existiam as leis físicas. Essas partículas que a gente não consegue ver a olho nu, mas elas estão lá no nada. Já estavam lá antes. Então, é isso que é aonde a ciência fica perdida. Definir o nada para a ciência é algo assim, não teve resposta. Até hoje não existe uma resposta para isso. Entende? Então, quando um ateu usa que é impossível que o universo tenha uma explicação, ele já tem o conhecimento da ciência disso, como que ele vai explicar tudo? Então, ele vai ficar sempre tentando dar voltas. E é onde você, como a ciência ainda também não explicou, então ele não pode usar o que a ciência ainda não explicou, ele não pode usar como um argumento. Entendeu? Para se basear que a teoria dele é a verdadeira e a nossa é a falsa. Entende? É isso que eles não podem fazer. É utilizar de um argumento que também não tem prova. Mas se não tem prova, por que o seu é melhor que o meu? Entenderam? Então, a questão não é você convencer o outro de que Deus existe. A intenção é de você deixar ele pensando de que a teoria dele tem falhas.
que a teoria dele também não prova. Porque a gente não tem como provar a existência de Deus. Mas a gente tem uma prova, para nós, a prova é o quê? A palavra. Por isso que você tem que ler a sua Bíblia. Por isso que você tem que ler ela, entendê-la. Porque é através dela que Deus estabeleceu que as verdades dele seriam reveladas. Certo? Então, é a Bíblia que vai. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então, é através da palavra que eu vou conseguir entender todas as coisas. Agora, eu convencer o outro, eu não tenho esse poder. Mas eu posso mostrar que os argumentos dele têm falhas. Tem? Sim? Entenderam? Então, o finalzinho aqui. Então, de onde essas leis surgiram? Elas já existiram antes do universo? Se sim, isso não significaria que o universo não emergiu do nada. De acordo com os físicos, as leis da teoria do campo quântico podem criar um mundo novo direto do abismo. Então, são entidades muito misteriosas. Mas são entidades. Não são coisa nenhuma. Holt me contou. Isso é um outro físico. Então, olha só. Esse ponto. Se um ateu for usar esse argumento, o argumento dele também não prova nada. Até porque a ciência fala que não tem como provar que não existe nada no nada. Entendem? Deu para pegar essa parte firme? Vamos lá. Tudo que existe tem uma explicação para existir. Bom, para defender agora isso, olha só essa questão aqui. É tipo uma parábolazinha, que é o tamanho não importa. A historinha da bola encontrada na floresta. Então tá lá, 2 pessoas caminhando, aí elas se deparam com uma bola no meio da floresta. Aí ela pergunta assim, o que é essa bola que está fazendo aqui? De onde surgiu isso aqui? Como que isso aqui apareceu? E aí, a outra pessoa que está junto fala assim, tá aí porque tem que estar aí. Foi respondida a pergunta? Tá aí porque tem que estar aí? Não. A necessidade de saber sumiu? Não. Ok. Agora vamos imaginar que essa bola é maior. Então, eu encontro essa bola maior. Muda alguma coisa? Eu vou deixar de fazer esse questionamento só porque ela é maior? Ficar sem essa resposta me ajudou em alguma coisa? A minha necessidade de ter essa resposta mudou? Não. A bola é maior, mas ainda é uma bola, está ali no meio da floresta e eu estou sem resposta ainda. Ok. Agora ela é quase do tamanho das árvores. Assim, uma bola enorme. Só porque ela é maior, só porque ela é maior, bem grande, mudou ainda? Isso dentro de... Mais ainda, certo? Essa é uma das questões. Por que o universo, que é uma bola gigantesca, enorme, por que ela não pode ter uma explicação? Entende? Por que esse argumento? Por que o universo existe e não tem uma explicação para existir? Por quê? Por que eu posso explicar que uma cadeira existe, mas o universo existe, é matéria, não tem explicação? Entenderam? Então, essa parábolazinha aqui, ela ilustra isso para nós. Para defender a premissa, também eles às vezes usam a falácia do táxi, que eles chamam. Então, olha lá, falácia, erro de raciocínio, tática argumentativa que não é aceitável. Isso que é falácia, que eu tinha colocado. Bom, para defender essa primeira premissa, então aí está aqui, ó, não se pode, o que seria essa falácia do táxi? Ó, não se pode dispensar a primeira premissa com um aceno de mão, assim, como se estivesse dispensando um táxi aí, depois que chega ao destino final, que seria a nossa conclusão, ao destino desejado. Arthur Schopenhauer, filósofo ateu do século XIX. Filósofo ateu falando isso, conclusão dele. Então, você não pode... eu mostrei as 3 premissas, provo para você, e depois que está tudo provado, que realmente o meu argumento é um bom argumento, né?
diante da teoria, sei lá, de uma outra pessoa, um ateu, eu provo isso tudo para você. Depois de tudo isso provado, você não pode virar e fazer assim, né? Mas essa daqui eu não vou engolir. Né? Tipo assim, chegou... Não, eu, tipo, falar assim, você falou, mas não quero, eu não vou aceitar, né? O que acontece quando, até o livro, no outro capítulo anterior, ele fala, o que acontece quando você pega os seus argumentos, você consegue falar tudo direitinho, ok, belezinha, e ainda o ateu, o agnóstico não quer aceitar. Ok. Porque no teu papel não é convencer, mas é fazer ele entender de que você tem boas teorias e que aquilo que você está falando é coerente. Não é uma loucura. Não é assim dizer assim, eu não acredito em fadas, em duendes. Não. Você tem base firme para dizer, porque você acredita nessa teoria. Tá bom? Nesses argumentos, você provou para ele. Aí, o argumento... Vai dar? Vamos lá. Acho que só falta ele. Vamos lá. Argumento lá do Leibniz, aí nós vamos ver os prós e os contras. Olha lá. Tudo vai... Então, a gente está nessa aqui. Tudo que existe tem uma explicação para existir, seja ela uma necessidade da sua própria natureza ou uma causa externa. Isso, esse é um princípio auto-evidente, que é aquela historinha da bola encontrada na floresta. É evidente que existe uma causa para o universo existir, certo? Ele é matéria, então eu tenho uma explicação para ele. Aí, o ateu fala, então, Deus, isso aqui é recapitulando essas últimas coisas que eu falei para vocês, tá? Então, Deus deve ter uma causa que o explique. Ele vai tentar refutar a sua ideia. Então, ele está aqui tentando refutar aquilo que você trouxe. Ok? E aí você vai dizer, não. Deus existe por uma necessidade de sua própria natureza. Agora, vocês já entenderam o que significa isso, certo? Então, ele diz assim, então Deus deve ter uma causa. Aí você fala, não. Ele não precisa ter uma causa, por quê? Porque ele existe pela própria razão dele, da própria natureza dele. É da natureza dele. Não tem como você fazer isso. É como se você falasse das partículas, né, da matéria. Chega uma hora que elas são, que não tem mais como dividir ela. Acabou, ela existe e não tem como você fazer ela sumir. Então, é um argumento bem forte. Olha lá. Aí ele vem com outra objeção, né? O universo é uma exceção a esse princípio. E aí, o que você vai mostrar? Fazer do universo uma exceção é ser arbitrário e cometer a falácia do táxi. É dizer assim, tipo, chegou naquela conclusão, agora você faz assim para mim, tchau, tchau. Não vai pagar? Você chegou no final, você chegou na conclusão. Então, você está querendo fazer o quê? Dar voltas. Você está querendo mudar de assunto, você está querendo ir para uma outra coisa, porque eu fiz você chegar onde precisava chegar. Você sabe muito bem. Então, é como se você estivesse dizendo para alguma pessoa que, por exemplo, você estivesse num debate. Entra depois no YouTube e procura o debate do Craig. Aí, eu esqueci o nome do outro filósofo. Eu vou pegar e vou pôr para vocês. Vou mandar o link para vocês. O debate dele com um outro filósofo ateu. Gente, quando ele prensa, ele fala assim, você não está respondendo, você ainda não refutou o meu argumento, porque eles já começam a atacar a igreja. Então, eles saem do argumento, eles teriam que responder o argumento. Só que o que eles começam? Eles começam a atacar os pontos fracos da igreja, né? Porque muda, ele tira o foco do argumento e ataca a igreja. Por quê? Porque a igreja tem pecado, né, gente? Nós somos pecadores. Então, nós erramos. Então, o que eles olham? Eles olham para as falhas. Eles olham para os nossos erros. Mas os nossos erros não vão impedir que Deus exista. Deus existe, pronto. Não importa se eu erro
ou não. Não é isso que está em discussão no momento. No momento do debate, o que está sendo falado é um argumento. Refuta o meu argumento. É isso que ele fica puxando toda hora. O ateu para no debate que ele fica falando. Fala, não, esquece isso aí. Volta para o debate, volta aqui para o argumento. Você está saindo. Então, ele o tempo todo tenta fazer isso. Por quê? Porque você joga sempre o foco para uma outra. Quando você não tem uma resposta, você joga para outra coisa. Que aí eu só estou desviando o pensamento, a pessoa vai se distrair com aquilo, sabe, mágico, quando você dá mágica, fica ali, né, te engabelando, te enganando, tira o foco daqui da live, né? E é isso. Bom, o último aqui, não é ser arbitrário, uma vez que é impossível o universo ter uma explicação, ele vai dizer, para tentar rebater essa falácia do... Não é, eu não estou sendo arbitrário. Uma vez que é impossível o universo ter uma explicação. E aí finaliza. Você está assumindo que o universo é tudo o que existe, o que é uma petição de princípio em favor do ateísmo. Ou seja, não, você está assumindo que o universo é tudo o que existe. E na ciência, o nada não está definido. Entenderam? É bem amplo, um conhecimento denso, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem pegar o material e eu vou mandar. Tá bom? Ó, cadê isso? Próxima aula, trazer pelo menos 2 versículos que falem sobre Deus, o Criador. Aí, ó, fonte, como que você procura, né? Quem não tem uma Bíblia de estudo em casa, que tem lá no final as palavrinhas e tal, você pode entrar no Google e põe lá versículos sobre criação, Criador, Deus o Criador. Põe essas palavras assim, chaves, que vão vir os versículos bíblicos. Procurem, ou no ARA ou NVI. Procurem nessas 2 traduções, que seria o mais legal. Aí o desafio para vocês, me trazer a resposta aqui, ó. Se Deus de fato existe, por que é impossível que ele tenha uma causa, né? Uma causa externa. Combinado? Eu vou mandar os slides para vocês reverem, poderem, né, ver essas questões. Tá bom, pessoal de casa? Abra o... Dá para abrir a câmera? Eu ver vocês? E daria para abrir o áudio? Aqui. Aê, Samuel! Bom dia! Então, nós vamos finalizar, tá bom? Com uma oração. Samuel, você pode orar? Oi? Pode orar agradecendo a Deus? Posso? Então, tá bom. Vamos lá. Posso. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu venho agradecer pelo Senhor ter nos dado a vida e a salvação. Nós podemos também. Oi, Samuel. Aqui saiu um pouquinho cortado, tá? Ficou um pouco cortadinho. Então, eu vou pedir para mais uma pessoa orar aqui também, tá bom? Beleza? Tá. Então, vamos Tá ver. bom. Lisa, vem aqui. Laurinha? Ih. Ah, já. Ô, Lisa, pedindo. Só para... Tá. Querido Deus, Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender mais de ti, ouvir mais de ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos dando saúde,
que a gente possa ter argumentos para defender a nossa fé, que a gente entenda os argumentos e que a gente saiba expressar eles de maneira coerente e que a gente acredite em tudo que estamos falando. Abençoe aquele que nos deu essa aula, que o Senhor continue a capacitando e abençoando. Abençoe todos aqui presentes e as famílias representadas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Então, pode ir até rapidinho, gente. Não para no caminho, porque os pais estão esperando. Boa. Tchau, pessoal. Tchau, Carlos. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Ah, então,